Senhor presidente, gostaria de declarar meu voto ao projeto de lei 2240 de 2016, levado à votação no plenário dessa Casa na tarde dessa quarta-feira. Senhor presidente, o mesmo governo que hoje busca o reequilíbrio fiscal do Estado foi o governo que quebrou o Estado do Rio de Janeiro, levou o Estado do Rio de Janeiro à maior crise econômica, ética e social da sua história. Por isso, senhor presidente, nós temos sim a obrigação de discutir caminhos para o futuro e discutir soluções para o enfrentamento da crise. Mas não podemos nos furtar à responsabilização daqueles governantes que foram responsáveis pelo maior descalabro na história do nosso Estado, pela falência do nosso Estado e pela situação desastrosa que se encontram as finanças públicas, com repercussões diretas no dia a dia e na vida dos nossos cidadãos. Eu sempre defendi, e todas as minhas intervenções, e reafirmo isso hoje, que defendo com clareza e com franqueza a substituição do governador do Estado do Rio de Janeiro, que, na minha visão, não dispõe mais de credibilidade para conduzir os destinos do nosso Estado. Por isso, reitero o requerimento à mesa diretora que dê provimento aos pedidos de impedimento do governador do Estado do Rio de Janeiro, que já é tarde que essa providência possa ser tomada. Senhor presidente, hoje tratamos da questão previdenciária. É preciso admitir que a questão previdenciária é a mais grave causa do desequilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Quase 60% do desequilíbrio do Estado vem da questão previdenciária. São 11 bilhões e 500 milhões de reais por ano. Não existe possibilidade de sonharmos com o reequilíbrio fiscal e financeiro do Estado do Rio de Janeiro sem enfrentar a questão previdenciária. Por isso entendi que a revisão, a majoração das alíquotas de contribuição previdenciária aprovadas hoje nesse plenário eram necessárias, tanto da parte dos servidores que contribuem, principalmente também o reajuste das contribuições patronais, que incidirão não apenas sobre o Poder Executivo, mas também sobre o Poder Legislativo, sobre o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos encarar essa crise com meias medidas. O aumento e o incremento aprovado aqui hoje, nós sabemos que não vai resolver a questão do Estado, mas nós sabemos que é o início de um processo e nós não podíamos nos furtar em dar um apoio nessa questão, que é uma questão de Estado. Não apoiei aqui o governo em absoluto, porque refuto e digo de novo que ele é o causador dessa crise. Mas com a responsabilidade parlamentares e representantes que temos, nessa hora tão difícil, entendi que esse era o caminho a ser seguido. Mas cabe nesse momento reiterarmos as nossas cobranças que viemos fazendo a esse governo, para que o Rio de Janeiro possa efetivamente sair da crise. Senhor presidente, está na hora do governo do Estado falar sério com a população e fazer a sua parte, o que ele se recusa a fazer. Está na hora de ele cortar secretarias e cargos em comissões, porque eles têm crescido e têm sido feitas nomeações pura e exclusivamente para atender o jogo político da garantia de uma base parlamentar. Está na hora, na verdade, está mais do que na hora, está atrasado, que o governo do Estado lance novas concessões que outorga ao Estado, receita para o Estado, como, por exemplo, a das linhas intermunicipais de ônibus. Está na hora de começar o mutirão de cobrança da dívida ativa. Está na hora do Estado apertar a luta contra a sonegação. Na nossa estimativa, são mais de 10 bilhões de reais que vão para o ralo por ano por conta da sonegação e pela incompetência da Secretaria de Estado de Fazenda. Está mais do que na hora do governo do Estado, de maneira altiva, de maneira proativa, cobrar os royalties e participações especiais do petróleo que nós estamos recebendo há menos há muito, e essa é uma luta liderada nessa casa pelo líder do PSDB, deputado Luiz Paulo. E está na hora também de colocar na mesa, senhor presidente, a questão da Lei Candir. São quase 50 bilhões de reais de crédito para o Estado do Rio de Janeiro e até agora, nas negociações com o governo federal, não vi uma palavra com relação às dívidas, ao crédito que o Rio de Janeiro tem com relação à Lei Candir. Senhor presidente, nesse momento, reafirmo meu voto e não o fiz de maneira alegre nem satisfeito.
O voto que dei foi pela responsabilidade que carrego e pela visão que tenho, que essa questão previdenciária terá que ser abordada mais cedo e mais tarde. É importante que ela continue. E também consciente da importância, da necessidade do acordo e do entendimento altivo com o governo federal, com vistas ao equilíbrio fiscal do Estado. Mas nada disso pode suplantar o que nós temos que requerer. Eu volto aqui, nesse momento, de dizer a declaração do meu voto, de cobrar que essa casa dê provimento ao impedimento do governador do Estado, que é o grande causador de todos os males que nós sofremos. Dei um voto contrido, sério, com coragem e com independência, cumprindo o meu dever, mas é meu dever também cobrar que essa casa faça o seu papel e dê provimento às discussões de impedimento do governador do Estado, que não tem mais nenhuma credibilidade. E quem não tem credibilidade não consegue governar e não vai retirar o nosso Estado do atoleiro. Senhor presidente, esse é o meu voto. Agradeço a atenção de todos.